Capítulo 8. Às 5 horas, as duas senhoras se retiraram para vestir-se, e às 6h30, Elizabeth foi chamada para jantar. As amáveis perguntas com que a acumularam, entre as quais ela teve o prazer de distinguir a solicitude muito superior de Mr. Bingley, ela não pôde dar uma resposta muito favorável. Jane não estava nada melhor. As irmãs, ouvindo isto, repetiram 3 ou 4 vezes que sentiam muito, que era bastante desagradável resfriar-se e que detestavam ficar doentes. E depois não pensaram mais no assunto. A indiferença que manifestaram para com Jane, longe da sua presença imediata, restituiu a Elizabeth o prazer de detestá-las como antigamente. Mr. Bingley era, aliás, o único do grupo que ela podia olhar com alguma complacência. O seu cuidado com Jane era evidente. As atenções com que cumulava Elizabeth eram bastante agradáveis. E essas atenções a impediam de sentir-se como a intrusa que, a seu ver, as outras pessoas a consideravam. E, a não ser de Mr. Bingley, não recebeu atenções de mais ninguém. Miss Bingley estava fascinada por Mr. Darcy, sua irmã pouco menos do que ela. E, quanto a Mr. Hurst, que Elizabeth tinha a seu lado, era um homem indolente, que vivia apenas para comer, beber e jogar cartas. Quando ele verificou que Elizabeth preferia um prato mais simples a um ragu, perdeu toda a vontade de conversar com ela. Depois do jantar, Elizabeth voltou imediatamente para perto de Jane. E assim que saiu da sala, Miss Bingley começou a falar mal dela. Não achava boas as suas maneiras. Revelavam, a seu ver, um misto de orgulho e impertinência. Ela não sabia conversar. Não tinha estilo, gosto, nem beleza. Mrs. Hurst pensava a mesma coisa e acrescentou: "Nada tem, em suma, que a recomende, senão ser uma excelente andarilha. Nunca esquecerei de como nos apareceu hoje de manhã. Parecia quase uma selvagem." "É verdade, Louise. Quase não pude impedir-me de rir. Que absurdo ela ter vindo. Que sentido tem vir correndo pelo campo só porque a irmã apanhou um resfriado? O cabelo dela estava tão desarrumado, tão despenteado." "Sim. E a saia dela? Espero que você tenha visto. A barra estava toda suja de lama." "Sua descrição pode ser muito exata, Louise", disse Bingley. "Mas não reparei em nada disso. Achei que Miss Elizabeth Bennet estava muito bonita quando entrou na sala hoje de manhã. As saias sujas de lama escaparam à minha atenção." "O senhor viu com certeza, Mr. Darcy", disse Miss Bingley. "E eu estou inclinada a pensar que o senhor não gostaria que uma das suas irmãs se exibisse deste modo. De certo que não. Andar 3 ou 4 milhas, ou 5 milhas, ou lá o que seja, com os tornozelos metidos na lama, e sozinha, inteiramente sozinha. Que significa isto? Parece-me mostrar um conceito abominável de independência. Uma indiferença toda campestre à mais elementar decência. Mostra a afeição que ela tem pela irmã", disse Bingley. "Creio, Mr. Darcy", observou Miss Bingley, quase num sussurro, "que esta aventura deve ter afetado a admiração que o senhor tinha pelos seus belos olhos." "De modo algum", replicou ele. "Achei que o exercício os tornou ainda mais brilhantes." Depois de uma curta pausa, Mrs. Hurst recomeçou a falar. "Eu gosto imensamente de Jane Bennet. É realmente uma ótima menina. Desejaria de todo o coração que ela se casasse. Mas com um pai daqueles, com uma mãe daquelas e com relações tão baixas, creio que ela não tem nenhuma probabilidade de se casar." "Creio que ouvi dizer que o tio dela é advogado em Meryton." "Sim, e outro tio dela mora perto de Cheapside." "Isto é definitivo", acrescentou a irmã, e ambas riram cordialmente. "Ou mesmo que elas tivessem tantos tios que bastassem para encher todo o Cheapside", exclamou Bingley, "isto não as tornaria nem um pingo menos agradáveis." "Mas é lógico que deve diminuir muito as probabilidades de elas se casarem com homens de importância social", replicou Darcy. A esta declaração, Bingley nada respondeu, mas suas irmãs concordaram com entusiasmo, e durante algum tempo caçoaram das relações vulgares da sua cara amiga. Com uma ternura renovada, entretanto, elas voltaram para o quarto assim que saíram da sala de jantar,
e fizeram companhia a Jane, até serem chamadas para o café. Jane ainda estava muito fraca, e Elizabeth não podia sair nem um momento do seu lado. Finalmente, tarde ao anoitecer, quando viu que a irmã dormia, Elizabeth achou que devia descer para se distrair um pouco. Ao entrar no salão, encontrou o grupo todo jogando 100 e foi imediatamente convidada a tomar parte no jogo. Mas, desconfiando de que eles estavam jogando muito alto, recusou. E dando como desculpa o estado da irmã, disse que se distrairia com um livro durante os poucos instantes que passasse ali embaixo. Mr. Hurst olhou para ela com um grande espanto. "Prefere ler a jogar cartas?" disse ele. "É estranho." "Miss Elizabeth Bennet", disse Mr. Bingley, "despreza os jogos de cartas. Lê muito e não encontra prazer noutra coisa." "Não mereço nem o elogio nem a censura", exclamou Elizabeth. "Não sou uma grande leitora e encontro prazer em muitas outras coisas." "Estou certo de que tem prazer em tratar da sua irmã", disse Bingley. "Espero que breve seja recompensada com o seu completo restabelecimento." Elizabeth agradeceu de coração e em seguida dirigiu-se para a mesa sobre a qual havia alguns livros. Bingley imediatamente se ofereceu para ir buscar mais alguns, todos os de que dispunha na biblioteca. "Desejaria para seu benefício e meu próprio crédito que a coleção fosse maior. Mas sou um sujeito preguiçoso, e embora não possua muitos livros, ainda não os li todos." Elizabeth lhe assegurou que aqueles que estavam na sala eram mais do que suficientes. "Causa-me espanto", disse Miss Bingley, "meu pai ter nos deixado uma coleção de livros tão pequena. Que magnífica biblioteca o senhor tem em Pemberley, Mr. Darcy." "Não é de estranhar", replicou ele. "É o trabalho de muitas gerações. E depois o senhor aumentou muito a biblioteca. Está sempre comprando livros." "Não compreendo o pouco caso com que se tratam as bibliotecas de família, hoje em dia. Estou certa de que o senhor não se esquece de nada do que possa aumentar as belezas daquele nobre lugar. Charles, quando você construir a sua casa, desejaria que fosse tão aprazível quanto Pemberley." "Eu também desejo." "Eu o aconselho a comprar uma propriedade naquelas redondezas e tomar Pemberley como uma espécie de modelo. Não há condado mais aprazível na Inglaterra do que o Derbyshire. De todo o coração. Comprarei o próprio Pemberley se Darcy quiser vendê-lo." "Estou falando de possibilidades, Charles." "Palavra de honra, Caroline. Acho que é mais possível comprar Pemberley do que imitá-lo." Elizabeth estava tão interessada no que estavam dizendo que não podia prestar muita atenção ao livro. E daí, a pouco largando-o, aproximou-se da mesa de jogo, colocando-se entre Mr. Bingley e sua irmã mais velha, a fim de observar o jogo. "Miss Darcy cresceu muito desde a primavera?" perguntou Miss Bingley. "Ela vai ficar da minha altura?" "Penso que sim. Está agora da altura de Miss Elizabeth Bennet, ou talvez um pouco mais alta. Queria muito tornar a vê-la. Nunca encontrei uma pessoa tão encantadora. Que modos, que delicadeza! E como é prendada para a idade! Toca piano divinamente." "Espanta-me a capacidade que têm as moças de se tornarem tão prendadas", disse Bingley. "Todas as moças são prendadas? Meu caro Charles, que quer dizer com isto?" "Sim, todas desenham mesas, forram biombos e fazem bolsas de tricô. Não conheço uma só moça que não saiba fazer todas estas coisas. E nunca ouvi mencionar o nome de uma moça pela primeira vez sem que me informassem que era muito prendada." "A sua lista dos talentos comuns", disse Darcy, "é verdadeira demais. A palavra prendada é aplicada a muitas moças somente porque sabem tricotar uma bolsa ou forrar um biombo. Mas estou longe de concordar com você no seu julgamento sobre as moças em geral. Apesar do grande número das minhas relações, não posso gabar-me de conhecer mais de meia dúzia de moças realmente prendadas. Nem eu", disse Miss Bingley. "Nesse caso", observou Elizabeth, "deve exigir muitas qualidades para o seu ideal de mulher perfeita." "De fato, exijo muitas qualidades." "Oh, certamente", exclamou a sua fiel aliada. "Nenhuma mulher pode ser realmente considerada completa se não se elevar muito acima da média.
Uma mulher deve conhecer bem a música, deve saber cantar, desenhar, dançar e falar as línguas modernas a fim de merecer esse qualificativo. E além disso, para não o merecer, se não pela metade, é preciso que possua um certo quê na maneira de andar no tom da voz e no modo de exprimir-se. Sim, deve possuir tudo isso, acrescentou Darcy. E acrescentar ainda alguma coisa mais substancial: o desenvolvimento do espírito pela leitura intensa. Já não me espanto de que conheça apenas 6 mulheres completas. Espanto-me é de que conheça alguma. Julga com tanta severidade o seu sexo que duvida da possibilidade de tudo isto? Eu nunca vi uma mulher assim. Nunca vi tanta capacidade de aplicação, gosto e elegância reunidas numa só pessoa. Mrs. Hurst e Miss Bingley protestaram juntas contra a injustiça contida naquela dúvida. E ambas declararam que conheciam muitas mulheres que correspondiam àquelas exigências. Nesse momento, Mr. Hurst chamou-as à ordem, queixando-se amargamente da pouca atenção com que jogavam. A conversa cessou de súbito, e Elizabeth logo depois voltou para o quarto. Eliza Bennet, disse Miss Bingley assim que a porta se fechou. É uma dessas moças que procuram se fazer valer aos olhos das pessoas do outro sexo, falando mal do seu próprio. E muitos homens se deixam enganar por isto. Mas, na minha opinião, é um estratagema muito baixo. Sem dúvida, replicou Darcy, a quem se dirigia a observação principalmente. Existe baixeza em todos os estratagemas que as senhoras às vezes condescendem em empregar para cativar. Tudo o que tem afinidade com a astúcia é desprezível. Miss Bingley não se sentiu inteiramente satisfeita com esta resposta, que não a encorajava a prosseguir no assunto. Elizabeth tornou a entrar para avisar que a irmã estava pior e que não podia deixá-la. Bingley insistiu para que Mr. Jones fosse chamado imediatamente. Suas irmãs, convencidas de que os recursos médicos da aldeia não eram suficientes para o caso, recomendaram que se enviasse um expresso para a cidade chamando um dos médicos mais eminentes de Londres. Elizabeth recusou, mostrando-se, no entanto, disposta a aceitar a sugestão de Bingley. Ficou decidido que Mr. Jones seria chamado no dia seguinte de manhã cedo, caso Miss Bennet não amanhecesse francamente melhor. Bingley mostrou-se muito inquieto. Suas irmãs declararam que estavam inconsoláveis. Consolaram, entretanto, a sua tristeza cantando duetos depois da ceia, enquanto Bingley tranquilizava as suas inquietudes dando ordens à caseira para que todas as atenções possíveis fossem dispensadas à moça doente e à sua irmã. Capítulo 9. Elizabeth passou a maior parte da noite no quarto da irmã e de manhã teve o prazer de poder enfim mandar respostas mais tranquilizadoras aos recados que recebera muito cedo de Mr. Bingley por intermédio de uma criada, e algum tempo depois pelas elegantes damas de companhia das irmãs do dono da casa. Apesar dessas melhoras, Elizabeth pediu que enviassem um bilhete a Longbourn, pedindo que sua mãe viesse visitar Jane e tomasse pessoalmente as providências que a situação exigia. O bilhete foi despachado imediatamente e a resposta não tardou. Mrs. Bennet, acompanhada pelas 2 filhas mais moças, chegou a Netherfield pouco depois do almoço. Se tivesse encontrado Jane aparentemente em perigo, Mrs. Bennet teria ficado extremamente desolada. Mas, vendo que a doença não era grave, não desejou que ela se restabelecesse imediatamente, pois isto significaria provavelmente o seu regresso de Netherfield. Repeliu, portanto, a proposta que lhe fez Jane, que desejava ser transportada para casa. O farmacêutico tampouco achou a ideia razoável. E, depois de se ter demorado algum tempo com Jane, Mrs. Bennet e suas 3 filhas aceitaram o convite que lhes foi fazer Miss Bingley para que fossem almoçar. Bingley veio ao encontro de Mrs. Bennet, exprimindo-lhe a sua esperança de que não tivesse encontrado Miss Bennet pior do que esperava. Realmente, encontrei-a pior do que esperava, respondeu Mrs. Bennet. O seu estado não permite que ela seja transportada. Mr. Jones disse que nem devemos pensar nisto. Seremos obrigadas a abusar mais algum tempo da sua hospitalidade. Transportá-la? Exclamou Bingley. Nem devemos pensar nisto. Minha irmã, estou certo, não o permitirá. Pode ficar certa, madame.
disse Miss Bingley com fria amabilidade. De que Miss Bennet receberá todas as atenções enquanto estiver em nossa casa. Mrs. Bennet agradeceu efusivamente. Estou certa, acrescentou ela, de que, se não fossem os bons amigos que ela tem, a sua situação seria muito grave, pois está realmente muito doente. Ela sofre muito, embora com uma paciência admirável. Aliás, é sempre assim, pois ela tem, sem nenhuma dúvida, o gênio mais dócil do mundo. Eu sempre digo às minhas outras filhas que elas nada são perto de Jane. O quarto em que ela está, Mr. Bingley, é muito agradável e tem uma encantadora vista sobre a aleia principal. Não conheço outro lugar no país que seja tão agradável quanto Netherfield. Espero que o senhor não se apresse a abandoná-lo, embora o tenha alugado por pouco tempo. Tudo o que faço, replicou ele, é às pressas, e, portanto, se resolvesse deixar Netherfield, eu o faria provavelmente em 5 minutos. Isto é exatamente o que eu supunha da sua parte, disse Elizabeth. Está começando a compreender-me? Exclamou ele, virando-se para Elizabeth. Compreendo-o perfeitamente. Desejaria poder aceitar a sua declaração como um elogio, mas acho que ser tão transparente é lamentável. Em geral é assim, mas não se segue necessariamente que um caráter profundo e complicado seja mais estimável do que o seu. Alice! Gritou a mãe. Lembre-se de onde está e não se precipite como se estivesse em casa. Não sabia, continuou Bingley imediatamente, que a senhorita era tão grande estudiosa dos caracteres. Deve ser um estudo absorvente. Sim, mas os caracteres complexos são os mais interessantes. Pelo menos têm a vantagem de ser complicados. Ok, o campo, disse Darcy. Oferece em geral poucos exemplares para um tal estudo. A sociedade em que nos movemos no campo é em geral muito limitada e monótona. Mas as pessoas em si mudam tanto que sempre existe nelas alguma coisa de novo a observar. Realmente, exclamou Mrs. Bennet, ofendida pela maneira como ele se referia aos moradores do campo. Asseguro-lhes que existe tanta monotonia na cidade como no campo. Todos ficaram surpresos, e Darcy, depois de fitá-la um instante, virou-se para o outro lado em silêncio. Mrs. Bennet, que imaginou ter ganhado uma vitória completa sobre o outro, continuou triunfante. Não vejo em que Londres tenha tão grande vantagem sobre o campo, exceto quanto às lojas e lugares públicos. O campo é muito mais agradável, não é, Mr. Bingley? Quando estou no campo, respondeu este, nunca desejo ir embora. E quando estou na cidade acontece a mesma coisa. Cada lugar tem as suas vantagens. Sinto-me igualmente bem em ambos. Sim, isto é porque o senhor tem boa vontade. Mas aquele gentleman, disse ela, olhando para Darcy, parece que detesta o campo. Está enganada, mamãe, disse Elizabeth, envergonhada com a simplicidade da mãe. Você não compreendeu, Mr. Darcy. Ele quis apenas dizer que não há tão grande variedade de tipos no campo quanto na cidade. E você tem de reconhecer que isto é verdade. Certamente, meu bem, ninguém disse o contrário. Mas quanto ao pequeno número de pessoas que moram nesta redondeza, creio que existem poucas regiões mais habitadas. Sei que nos damos com 24 famílias. Se não fosse a sua vontade de agradar Elizabeth, Bingley teria estourado de rir. Sua irmã foi menos delicada e lançou para Mr. Darcy um olhar acompanhado de um sorriso muito expressivo. Elizabeth, a fim de desviar as ideias da mãe, perguntou-lhe se Charlotte Lucas estivera em Longbourn desde que ela, Elizabeth, saíra de lá. Sim, Charlotte veio ontem com o pai. Que homem agradável este Sir Williams, não acha, Mr. Bingley? É um homem tão moderno, tão educado, tão gentil. Para todo mundo ele sempre tem alguma coisa que dizer. É assim que eu entendo a boa educação. E essas pessoas que se imaginam muito importantes e nunca abrem a boca estão inteiramente enganadas. Charlotte jantou lá em casa? Não, preferiu ir embora. Creio que estavam precisando dela por causa dos croquetes. Quanto a mim, Mr. Bingley, sempre tomo criados que sabem fazer os seus serviços. Minhas filhas são educadas de modo diferente, mas cada um sabe o que faz. E as meninas Lucas são realmente muito boas meninas, posso lhe assegurar. É pena que não sejam bonitas.
Não que eu ache Charlotte assim tão feia, mas também ela é nossa amiga particular. Ela parece uma moça muito agradável, disse Bingley. Oh, dê certo. Mas o senhor precisa reconhecer que ela é muito pouco graciosa. A própria Lady Lucas já o tem dito muitas vezes. Disse também que muito me inveja a beleza de Jane. Não gosto de me gabar das minhas filhas, mas, para dizer a verdade, Jane, não é muito frequente a gente ver uma moça mais bonita. É o que todos dizem. Não confio inteiramente nessa parcialidade. Quando ela tinha apenas 15 anos, havia um cavalheiro que frequentava a casa de meu irmão Gardiner, em Londres. Ficou tão apaixonado por ela que minha cunhada teve certeza de que ia fazer uma proposta antes de nos mudarmos para cá. No entanto, não fez. Talvez a julgasse muito jovem. Apesar de tudo, escreveu-lhe uns versos, que, aliás, eram muito bonitos. E assim acabou a afeição daquele senhor, disse Elizabeth impaciente. Suponho que tenha havido muitos no mesmo caso. Eu queria saber quem descobriu a eficácia que tem a poesia de afugentar o amor. A mim sempre me disseram que a poesia é o alimento do amor. De um amor sincero, sólido, sadio, pode ser. Tudo serve de alimento ao que já tem força. Mas, quando se trata de uma ligeira e fraca inclinação, estou convencida de que um bom soneto é suficiente para fazê-la morrer de inanição. Darcy contentou-se em sorrir. E a pausa geral que se seguiu fez Elizabeth tremer de medo, à ideia de que sua mãe se tornasse novamente ridícula. Queria dizer alguma coisa, mas não conseguiu encontrar nenhum assunto. E depois de um curto silêncio, Mrs. Bennet começou a repetir os agradecimentos que fizera a Mr. Bingley pela sua bondade com Jane, desculpando-se igualmente do incômodo que lhe dava com Lizzie. Mr. Bingley respondeu com toda a amabilidade e obrigou a sua irmã mais moça a ser igualmente cortês e a responder de acordo com a situação. Esta desempenhou o seu papel, aliás de má vontade, mas Mrs. Bennet ficou satisfeita. Pouco depois mandou chamar a sua carruagem. Neste momento, a mais moça das suas filhas se adiantou. Kitty e Lydia, as duas filhas menores, tinham conversado em voz baixa uma com a outra durante toda a visita. E tinha ficado resolvido entre elas que a mais moça devia lembrar a Mr. Bingley que logo depois da sua chegada, ele prometera que daria um baile em Netherfield. Lydia tinha 15 anos e era uma moça forte e desenvolvida. Tinha o rosto agradável e uma expressão jovial. Era a favorita da mãe, que devido a essa afeição, a tinha introduzido na sociedade muito cedo ainda para a sua idade. Era dotada de muita vitalidade e de uma espontaneidade que se transformara em segurança, graças à atenção que os oficiais lhe dispensavam. Estes eram atraídos, aliás, não só pela sua naturalidade, como pelos bons jantares de seu tio. Ela se sentiu, pois, autorizada a dirigir-se a Mr. Bingley sobre o assunto do baile e a lembrar-lhe abruptamente a sua promessa, acrescentando que ele cometeria o ato mais vergonhoso do mundo se não a cumprisse. A resposta de Bingley a este súbito ataque foi deliciosa para os ouvidos de Mrs. Bennet. Asseguro-lhe que estou pronto a cumprir a minha promessa. E assim que a sua irmã esteja restabelecida, a senhorita me fará o favor de marcar pessoalmente o dia do baile. Penso que não gostaria de dançar enquanto sua irmã estiver doente. Lydia se declarou satisfeita. Oh, sim, seria muito melhor esperar até que Jane estivesse restabelecida. E nesse dia, provavelmente, o Capitão Carter já estará em Meryton novamente. E depois que o senhor tiver dado o seu baile, acrescentou ela, eu insistirei para que os oficiais lhe ofereçam um também. Direi ao Coronel Forster que será uma vergonha se eles não o fizerem. Mrs. Bennet e suas filhas partiram, e Elizabeth voltou imediatamente para perto de Jane, deixando a sua própria conduta e a da sua família à mercê das críticas das duas senhoras da casa e de Mr. Darcy. Este último, porém, não pôde ser persuadido a juntar as suas censuras às que faziam a Elizabeth na sala, apesar de todas as ironias com que Miss Bingley se referia aos seus belos olhos.